Ponto de partida de sexta-feira no ar, e como vocês sabem, na sexta-feira não tem teleprompter, não tem roteiro, sou eu, são vocês, são os comentários, as provocações, as críticas que vocês fazem ao longo da semana. E eu não tenho outra maneira de começar que não pela polêmica da semana. Vamos de Xandão. Silvio Nielsen. A mesma pessoa investiga, acusa e julga, e alguns processos são secretos e não há ilegalidade. E o devido processo legal? Você deve querer dizer o devido processo penal. Marcos MCM86. Não, Pedro, não são legais os inquéritos abertos de ofício pelo Xandão. Escolha melhor os juristas com quem você procura se informar. Vou bater ali no Largo de São Francisco e falar que eles estão formando maus juristas. Estão escolhendo professores terríveis. Vou fazer a mesma coisa na GV de São Paulo. Precisamos de... Cara, é... como é que eu começo aqui? Primeiro, Alexandre de Moraes não abriu inquéritos de ofício. Quem fez a abertura era quem estava na presidência do STF na época, que era o Toffoli. Então, os inquéritos foram abertos por ele. Existe uma circunstância em particular em que ministros do Supremo podem abrir inquéritos de ofício. É quando o crime, a ocorrência, ocorreu dentro do Palácio do Supremo Tribunal Federal. O Toffoli fez um truque que foi: ele interpretou aquilo que chega no e-mail dos ministros como um crime interno ao Palácio. E a partir dessa interpretação, eles criaram inquéritos de ofício. O problema é o seguinte: quem poderia determinar que eles estão interpretando errado a Constituição? Quem poderia interpretar a Constituição? É o Supremo. Então a gente entra num loop aqui que é o seguinte: constitucional é o que o Supremo diz que é constitucional. Por que que é assim? Porque é assim que a Constituição determina. Quem tem o poder de dizer o que a Constituição diz, ou seja, dar interpretação para o que aquele conjunto de palavras diz, é o Supremo Tribunal Federal. As pessoas às vezes se incomodam com isso, mas não é assim só no Brasil, é assim nos Estados Unidos, é assim em qualquer democracia. Existe sempre uma corte constitucional que tem ao seu cargo a responsabilidade de interpretar a Constituição. O Rui Barbosa, o Rui Barbosa descrevia isso de uma forma quase poética, que é: o Supremo é o que tem direito de errar por último. Isso não quer dizer que o Supremo não erre, isso quer dizer que você vai se queixando, vai se queixando, vai se queixando, e tem uma hora que você chega no último degrau possível de queixa. E esse último degrau possível de queixa, quando a gente está falando do debate a respeito do que é legal e o que não é legal, é o Supremo Tribunal Federal. Então, eu sinto muito que vocês gostariam que eu ficasse procurando um jurista até encontrar um jurista que dissesse não pode. Esse jurista não existe, tá? A situação nos últimos dias, desde que não tinha muito jurista falando por aí, quando eu gravei o vídeo na quarta-feira, não, porque estava em cima da fumaça ainda. Agora a gente está numa situação que até o Ives Gandra Martins, que é o jurista do Bolsonaro, o tal que defendia o golpe legal por parte das Forças Armadas, em cima de uma interpretação maluca do artigo 142, até o Ives Gandra está dizendo que é legal o troço. Entendeu? Vocês vão ter muita dificuldade de encontrar um jurista que não diga o óbvio. O Supremo pode fazer essa interpretação. Entende? E a partir daí a gente não tem muito o que fazer. Vejam, é claro que é uma distorção do sistema jurídico brasileiro que, em alguns casos específicos, Alexandre de Moraes possa agir como procurador, como juiz e como delegado de investigação. É claro que é uma distorção.
Se vocês se virarem para mim e falarem: "Não devia ser assim", eu vou concordar, não devia mesmo ser assim. Só que no momento a gente tá com o sistema torto. Tem uma coisa que o Steven Levitsky fala no Como as Democracias Morrem, que é um dos grandes méritos de um democrata num sistema democrático é você ser muito cauteloso com os limites do poder que você tem. Você nunca usa o poder que você tem no máximo. Não quer dizer que você não possa usar. Em movimentos extremos, talvez você precise usar os poderes que você tem legais no máximo, no seu limite. Mas você não deve fazer isso. Porque quando todo mundo, quando um dos três poderes começa a usar os seus poderes no limite, você começa a criar uma situação de truco, né? Os outros poderes começam a fazer isso. E a gente está numa situação em que o Congresso Nacional e o Supremo estão no limite da responsabilidade. Não tem muito. Não tem muito o que falar a respeito disso. Eles estão no limite da responsabilidade. O Congresso trabalha, principalmente a Câmara dos Deputados, trabalha para manter o governo de refém, o Poder Executivo de refém. Alguém nos comentários reclamou que eu não deixei claro que foi Arthur Lira durante o governo Bolsonaro que fez isso. Foi. Ah, meu Deus, foi o Bolsonaro que deu. Foi. O Bolsonaro que deu esse tipo de poder para o Lira. É, Mas a partir do momento que o Congresso, que a Câmara principalmente, começa a usar, não tem muita volta, não. A não ser que a Câmara abra mão desse poder. O Supremo está tentando disciplinar o Congresso. Está dizendo o óbvio: olha, a gente até não tem como impedir que vocês imponham essa decisão ao Executivo, porque está dentro das suas prerrogativas legais. O que vocês não podem fazer a distribuição de verba sem transparência. Precisa estar muito claro quem que pediu a verba, para que essa verba é destinada e onde ela foi aplicada, para que se possa. Porque esse é um direito claro numa democracia. Você tem de poder acompanhar os gastos do Estado. E para isso você tem que dizer quem que autorizou o dinheiro, para onde o dinheiro foi gasto como devia. E os deputados não querem esse tipo de transparência. Porque no fim das contas. É... Então, isso é uma coisa que o Supremo pode fazer. O Congresso poderia, mediante emendas constitucionais, o Congresso poderia impor disciplina ao Supremo. O ideal que seria que o próprio Supremo começasse a ficar comedido com o uso do seu poder. Mas não está acontecendo. Então, o Congresso poderia fazer isso através de uma emenda constitucional. O problema é que o Congresso não faz, né? É, gente, a gente está numa situação ruim, a gente está numa situação difícil. É o tipo da situação quando todo mundo usa irresponsavelmente seu poder no limite, é o tipo de situação que corrói o processo democrático, porque aí você usa e fica aquela percepção de que a decisão é partidária, que a decisão é contra um grupo político. Isso é muito ruim. Isso acirra os ânimos dentro da sociedade. Então, então não confundam o que eu estou falando a respeito do que de todo esse processo do Alexandre de Moraes. Não confundam uma discussão sobre legalidade e uma discussão sobre se deveria poder fazer isso. Não, não deveria. Não deveria haver um processo em que o juiz, o procurador e o delegado que investiga é a mesma pessoa. Isso é uma excrescência. Isso não deveria acontecer. Mas isto não quer dizer que seja ilegal. A comparação que me vem mais óbvia é o processo de impeachment contra a presidente Dilma. Foi um processo legal. Tem um bando de gente assim. Agora só falta você falar que foi golpe.
Não foi golpe. Um golpe de Estado exige a ruptura da Constituição, e a Constituição foi seguida. Abriu-se um processo de acordo com o rito que o Supremo Tribunal Federal determinou na Câmara dos Deputados. Esse processo foi para o Senado Federal, os senadores são juízes, foi apresentada uma acusação aos juízes, os juízes analisaram a acusação e chegaram à conclusão de que ela correspondia a um crime de responsabilidade. As pessoas ficam na esquerda falando: ah, mas não devia poder. Ah, mas eles fizeram isso por vingança. Ah, eles fizeram isso para tirar a Dilma, para botar o Temer, para o Temer segurar a Operação Lava Jato. Tudo isso é verdade. Entendeu? Foi impeachment feito sobre uma desculpa. Não foi por causa das pedaladas fiscais. As pedaladas aconteceram. Mas elas foram uma desculpa para a real intenção. Aquilo foi politicagem. Tem um problema ético seríssimo no impeachment. Mas foi legal. A gente precisa conseguir ser capaz, nesse debate sobre política, fazer a distinção entre o que não deveria poder e o que pode ainda assim. Achar que não deveria poder não é suficiente para fazer de algo ilegal. Esse é o ponto fundamental. E o Alexandre tem este poder, do ponto de vista legal. Não parece ter havido absolutamente nada de ilegal até agora no que saiu. A gente aprende muito mais sobre como o Supremo funcionou nesses últimos 4, 5 anos, a partir desses processos. É um aprendizado que vai para os livros de história e que nos dá lições a respeito do estado em que está a democracia brasileira. Mas é o que é. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Gente, eu não vou me enrolar vocês muito não. Seguinte, até domingo, a assinatura deste mês do Meio está por R$ 2,99. Até domingo. Você pode entender o que a gente oferece, você pode conhecer a edição de sábado, ler todas as edições passadas de sábado. Você pode fazer o download no nosso especial sobre inteligência artificial. Você pode ter acesso às nossas edições do meio político, que são super sofisticadas do ponto de vista de análise. Você não vai encontrar muita gente fazendo análise política como a gente faz, porque são literalmente os melhores cientistas políticos dissecando toda quarta-feira como é que a coisa funciona no Brasil, como é que esse nosso país funciona. Você quer entender o que a gente oferece na parte paga do meio? R$ 2,99, R$ 3, menos um centavo. Até domingo. Assina agora. Este é o ponto de partida. O ponto de partida de segunda-feira foi sobre evangélicos, sobre a dificuldade imensa e, francamente, o preconceito com que boa parte dos brasileiros progressistas encaram essa parcela da população brasileira. E como que essa maneira de encarar está diretamente ligada às dificuldades que nós temos, esse racha, essa polarização. Então deixa eu trazer aqui dois comentários interessantes, tá? E respeitosos. Luiz Eduardo Borges. Ótimo vídeo com várias reflexões que têm me atormentado nos últimos tempos. A única ressalva que faço é adicionar que esse homem evangélico pobre não tem entre os valores dele a democracia e que os líderes que ele segue querem o poder para si. O sonho deles é uma teocracia cristã. No 8 de janeiro, corremos um risco sério de perder a democracia e o homem evangélico pobre ia bater palmas para isso. André Guimarães. Pedro, você fala sobre duas metades conversarem como se fosse possível um meio termo. Não se trata de generalizar evangélicos ou sertanejos, e sim de reconhecer que tem gente tentando impor a Bíblia como Constituição, impor o fim do Estado laico, impor a intolerância. São todos? Não. Mas estão aí em número considerável. A proposta é encontrar um meio termo entre tolerância e intolerância. O cidadão tem o direito de ser ouvido mesmo quando está fora do jogo democrático. A gente está falando de 70 milhões de brasileiros. Um terço da sociedade brasileira é evangélica. Então,
O primeiro ponto aqui é o seguinte: eles não vão embora. O país é deles também. Os não evangélicos são maioria, mas do ponto de vista religioso, este é um grupo que tende, nos próximos 10 anos, a se tornar o maior grupo religioso do país, ultrapassando os católicos. E sempre lembrando que as pessoas que declaram ser católicas, muitas vezes é aquela coisa assim do tipo, sei lá, fui batizado, fiz primeira comunhão, sou católico. Mas religião não é uma coisa que é parte da vida dela. Enquanto que, em geral, quando a pessoa diz eu sou evangélico, aquela pessoa é evangélica. Religião é parte importante da vida dela. Mais de 70 milhões de pessoas. A gente não tem um número preciso, mas mais de 70 milhões de pessoas, um terço dos brasileiros. Eu não sei em que momento que a gente chegou à conclusão de que 70 milhões de brasileiros são obscurantistas que querem que a Constituição seja substituída pela Bíblia. Sim, existem alguns líderes políticos evangélicos que são abertamente reacionários e até manifestam, de certa forma, esse desejo, direto ou indiretamente. Sim, isso acontece. Mas o que aconteceu quando tentaram forçar a barra mudando a lei do aborto? Uma grita, inclusive de evangélicos. Esse deveria ser um sinal evidente que não necessariamente aquilo que gritam desejar a maior parte desses pastores estrelas, aqueles pastores ultra conhecidos que se metem em política, apesar de eles se manifestarem da maneira como eles se manifestam, isto não quer dizer que necessariamente a maior parte dos evangélicos seja como eles. Eu acho que esse é o ponto que a gente deve é, gritar, entende? O tempo todo. Se a gente não conversa, se a gente não tem contato, se a gente não se entrosa, se a gente não chama para os churrascos, se a gente não busca a curiosidade de conhecer, a gente nunca vai saber. Cara, o cara vai ser Flamengo como você, o cara vai ser Corinthians como você, Palmeiras, Vasco, entendeu? Vai torcer pelo Bahia como você, pelo Goiás. O cara vai gostar de carne no mesmo ponto que você. O cara às vezes gosta da mesma boate que você, ou da mesma banda de rock que você, ou da mesma. É, é- é- A gente vai realmente partir do princípio. O cara gosta da mulher dele, ou ela gosta, a mulher gosta do marido dela, ou a pessoa é gay, ou bi, ou trans. Sim, ou trans. E é evangélica, como você. Entende? Tem as mesmas dificuldades com dívidas, tem a mesma ansiedade com as contas, os boletos que chegam no final do mês, tem a mesma angústia com como que eu vou bancar a educação dos meus filhos. Tem os mesmos medos em relação ao futuro. Muitas delas são sim conservadoras, mas olha, o Brasil é um país conservador. E os conservadores querem ter voz. E é legítimo que os conservadores tenham voz. O ponto que eu estou falando aqui é, primeiro, nada nos autoriza a partir do princípio de que essas 70 milhões de pessoas pensam que nem o Marcos Feliciano ou Nicolas Ferreira ou Silas Malafaia. A igreja do Malafaia não é uma igreja grande, ele é só um pastor que fala muito alto e alcança muita gente. Uma quantidade abissal de evangélicos acham que o Malafaia
Passa do ponto. Uma quantidade grande de evangélicos não gosta quando o pastor se mete em política. Essa é uma queixa comum nos cultos. Lá vem o pastor falando de política. Uma quantidade de evangélicos votou em Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República, principalmente mulheres evangélicas. Então, achar, entendeu? Partir do princípio de que aquilo é uma massa homogênea, as mesmas pessoas que às vezes reclamam, você fala de esquerda como se todo mundo fosse igual, como se todo mundo pensasse igual. Eu não acho que eu fale de esquerda sobre isso. Para mim é claríssimo que a esquerda não pensa igual. Eu fui de movimento estudantil de esquerda, entendeu? E acompanho os partidos de esquerda desde que eu comecei minha carreira como jornalista. Ou seja, o meu envolvimento com a esquerda vem da minha adolescência, que já faz um tempo. É, é mais antigo do que o meu envolvimento com política no sentido mais amplo. Eu conheço, evidentemente, a esquerda melhor do que eu conheço a direita. É, mas, independentemente disso, o ponto é: se trata de um preconceito quando você parte do princípio de que as pessoas são assim porque você acha que elas são. Quando você parte do princípio que um grupo tão grande de pessoas é homogêneo e pensa das mesmas formas. Porque a partir do momento que você senta numa cadeira e começa a conversar com a pessoa, você vai descobrir tantas coisas que você tem em comum que imediatamente sai uma camaradagem e a conversa sobre as diferenças é possível. Então, não. Para responder a pergunta-chave, então isso aí é uma conversa entre tolerantes e intolerantes para. Não. Princípios universalistas não devem ser abertos. Não se abre mão de princípios de universalização de direitos. Entendeu? Então, o direito de uma pessoa casar com quem ela ama é um direito dela. E não importa se essa pessoa com que ela ama é, não importa quem é. Se for um adulto. em- em- o direito de uma mulher ter os mesmos direitos que um homem é meio que básico, é cláusula pétrea da Constituição. Essas coisas não estão em negociação. A gente não precisa negociar isso. Agora, eles têm voz nessa conversa. E algumas das brigas progressistas como nós vamos perder. E é assim numa democracia. E aí bate num exercício que é o exercício do qual a gente está esquecendo constantemente nesse ritmo de polarização, que é o exercício do convencimento, é construir argumento, é convencer. Se você acha que você não tem o poder de convencimento, então não tem espaço para uma democracia. Uma democracia só é possível se a gente acredita no poder do argumento. E sim, as pessoas estão fechadas a argumentos, estão fechadas a debates. O problema é que quando a gente fala as pessoas estão fechadas a debates, isso não se limita à direita. Em algum momento, alguém vai ter que começar a conversar com o outro lado. Quem deveria se propor a esse papel são as pessoas que enchem mais a boca e falam: eu sou democrata. É isso que eu estou fazendo. Eu estou conversando. Oi, Pedro. Pode ser que eu não escreva algumas coisas direito aqui, mas eu quero muito participar dessa discussão. Pode me chamar de beluga, porque assim o que acontece é que não afeta a minha vida real. No vídeo Por que a Direita Faz Sentido, você já havia tocado nesse assunto aqui, assim como lá você aponta a formação superior como uma solução porque o mercado se transformou. Até cito o número de sindicatos como uma correlação. Mas espera aí, o Brasil não tem o maior parque industrial do mundo, mas possui o maior número de sindicatos do planeta. Acho que esse termômetro não serve para a gente. E o que aconteceria se nós formássemos 5 vezes mais do que formamos alunos atualmente nos cursos superiores? Eles vão trabalhar onde? Você melhor que eu sabe que tem engenheiro no Uber, dentista entregadora de iFood. Lembra daquela turma de doutores que tentou vaga para Gari? Isso foi na década de 90. Então o que eu estou fazendo aqui é tentando entender melhor esses argumentos que você se utiliza.
Nós precisamos de mais formação superior ou precisamos desenvolver uma indústria que possa aproveitar a mão de obra superior que já possuímos? Ou essa que está aí não serve? O ensino superior delas é meia boca, sabe? Se for esse o caso, aí o problema já é outro. O argumento deveria ser outro também, sem ofensas. Ele continua aqui, mas deixa eu. A pergunta é super pertinente. Primeiro, número de sindicato e a quantidade imensa de sindicatos que tem no Brasil está diretamente a ver com uma picaretagem da lei que, cara, te dá grana ser presidente de sindicato, ser dono de sindicato. Então tem um monte de sindicato que não representa ninguém o número de sindicato não é isso. A questão é sindicato com poder. Sindicato com poder é aquele sindicato que tem a capacidade de dar prejuízo, causar impacto na sociedade. Dar prejuízo ao patrão e causar impacto na sociedade. E esse tipo de sindicato que a gente teve muito forte até os anos 90, não tem mais. Você tem os sindicatos, você tem poucos sindicatos fortes no Brasil. Você tem o sindicato dos petroleiros, tem o sindicato dos professores, principalmente em ensino fundamental. Mas mais do que isso, você não tem. é, os sindicatos do ABCD simplesmente não são mais o que eram, porque a indústria de manufatura se tornou menos importante. Quando a gente fala de ensino superior, você tem razão que eu nunca entrei muito em detalhe nessa coisa. É, a questão é o seguinte: o que que. A gente está entrando, a gente está saindo de uma economia industrial. Isso quer dizer que, qual é a base, qual é a lógica da economia industrial? A coisa que mais produzia dinheiro, a coisa que mais produzia riqueza na economia industrial era a manufatura. Era a fábrica que faz coisas. Não importa se está fazendo sapato, não importa se está fazendo computador, não importa se está fazendo geladeira, automóvel. Fábrica que faz coisas era o troço que mais dava dinheiro. Hoje, o que mais dá dinheiro é conhecimento. Esse conhecimento você mede de muitas formas. Você mede, por exemplo, na forma de patente. Entendeu? A quantidade de patentes que países são capazes de gerar. Ou seja, é conhecimento aplicado que se torna algum tipo de tecnologia, algum tipo de procedimento que você pode patentear. E aí as indústrias precisam usar aquilo. A outra forma como o conhecimento se manifesta em produtos que fazem dinheiro é código. E esse código, evidentemente, código de computador, software, que pode estar num programa mesmo, o Word, o Chrome, ou o que for, é, o ChatGPT, mas pode estar também no chip, pode estar também. E esse chip não necessariamente está dentro de um computador, pode estar dentro de uma geladeira, pode estar dentro de um carro, pode estar de muitas formas. Agora, código também é código genético, código também é moléculas, né? O desenvolvimento de moléculas que vão se tornar polímeros importantes ou drogas importantes para que curam algum tipo de coisa. A gente está falando de conhecimento muito sofisticado. Então, não é simplesmente você ter um canudo, eu sei fazer uma ponte. É, eu sei botar uma coroa no dente. Eu sei desenvolver coisas novas, eu sei desenvolver tecnologia. Então, você tem razão quando você se vira e pergunta: a gente não deveria ter primeiro uma indústria? O problema é que essa é uma maneira. Os desenvolvimentistas costumam pensar dessa forma. Ah, devia ter uma indústria. Primeiro você tem a indústria, aí você bota as pessoas para trabalhar na indústria. O problema é que a indústria do conhecimento nasce da ideia. Então, o que a gente deveria ter, na verdade, no Brasil, nessa nova onda, é uma facilidade para você criar empresas novas em cima de ideias. Você teve uma ideia, você tem uma sacada, você deveria ter uma facilidade para ter acesso a dinheiro, é, criar essa empresa e ser pouco punido para contratar pessoas para testar aquela ideia no mercado, porque a lógica de uma startup é que você testa a possibilidade no mercado, testa o alcance, testa aquela sua ideia, aquele seu produto, tá certo? E essas coisas, de alguém que tem uma startup, tá? Essas coisas são
profundamente difíceis no Brasil, entendeu? O Brasil não é um país generoso com investidores em indústrias, entendeu? O cara que gosta da sua ideia, vai botar uma grana na sua ideia, é, as- a penalidade para ele é muito maior. Esse dinheiro é muito mais arriscado para ele no Brasil do que em outro país. Se ele tem o mesmo dinheiro para investir nos Estados Unidos, é mais negócio. É, se dá algum problema na empresa que você financiou, da qual você se tornou sócio, entendeu? Você periga ter a sua grana bloqueada porque tem dívida trabalhista. Você periga ter. Entende? As coisas são tão complicadas no Brasil para você abrir uma empresa. É muito engraçado porque os, os desenvolvimentistas falam muito em indústria nacional. E como todos eles sempre falam em teoria, nunca nenhum deles sentou para construir uma empresa, contratar gente, botar um produto na rua, pagar salário, tá preocupado com. Sabe, é uma vivência que praticamente todo mundo que fica falando de viva a indústria nacional nunca teve. E isso quer dizer que, no fim das contas, você olha para o empresário como um baita de um vilão. Então, quando eu falo a gente precisa de massa de gente com ensino superior e com capacidade de criar coisas, eu não estou falando para essas pessoas virarem empregadas de uma empresa. Eu estou falando porque quanto mais gente a gente tem assim, maiores as chances de essas pessoas terem ideias e construírem empresas novas. Porque o valor real está na ideia nova que se transforma uma empresa nova. Mas para isso você tem que ter toda uma cultura voltada para isso. Entendeu? E a gente não tem. A gente não tem, cara. É, é, então, é que muito do que você está descrevendo aí é um mundo das pessoas que querem ser empregadas de uma empresa grande e viver com tranquilidade, porque eu sou um administrador de empresa, eu sou um advogado, eu sou um engenheiro, eu sou um médico, aí eu vou ter aquele trabalho que vai me dar vai me dar um seguro de saúde, vai me dar férias de um mês todo ano, vai. é, é, e eu vou trabalhar nessa empresa por 30 anos. Esse mundo não existe mais. Esse mundo que você tem aí na cabeça é um mundo industrial. A gente está num mundo que é um mundo que está se transformando ativamente. E o que a gente precisa ter como país, se a gente quer fazer parte desse mundo, é entrar na transformação desse mundo. E a gente só entra na transformação nesse mundo se a gente conseguir ser um país amigável com empresários, amigável com novas ideias e capaz de botar na rua uma quantidade imensa de pessoas que está querendo criar coisas. A gente precisa disso. E eu não sou muito otimista que a gente vai conseguir isso nesse governo atual, porque esse governo atual não entende isso. Eles têm uma cabeça de século XX a esse respeito. Os bolsonaristas também não entendem, tá? Então. Vamos sextar. Promoção Relâmpago. Leia um mês de meio prêmio por apenas R$ 2,99. Virando um assinante prêmio, você recebe nossa super caprichada edição de sábado, o Meio Político às quartas, editoria especial de economia, o relatório Meio Perspectiva e ganha descontos nos cursos do Meio. Só R$ 2,99 no primeiro mês. Mas corra, porque a promoção só vale esta semana.